Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Memphis se acertou com o Corinthians, mas teve ameaça de morte do presidente do Corinthians? Vou te contar já já sobre isso. São Paulo fecha aí um patrocínio gigante com a Ticketmaster, mas é patrocínio ou é empréstimo? No Palmeiras, já sabemos quem será o lateral direito, né? O Kelvin deve voltar à lateral direita, mas quem substituirá Andréas Pereira contra o Cerro Porteño? No Santos, desistência de um jogador que estava no Racing, mas um nome vindo do futebol mexicano que foi ex-jogador do Fluminense pode chegar. Como é que está essa situação em relação ao transfer ban do Santos? Porque só dá para trazer jogador pagando. E aí, como é que fica? Vou explicar tudo isso e muito mais aqui no Quatro Maiores para vocês. E claro, também vou falar aqui sobre as estatísticas lá de chances de título, tá, gente? Do Brasileirão. Flamengo aí passou à frente do Palmeiras e vou falar também das chances de permanecer na Série A em termos de porcentagem daqueles times que estão na briga pelo rebaixamento, tá? Então já peço, deixa aquele like maroto como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações e comente aí depois, quando você vê a matéria, porque isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então é o seguinte, gente, vamos começar aí falando da situação do Memphis Depay. Memphis Depay, na terça-feira passada, 7 dias atrás, o Stabile, presidente do Corinthians, chegou e falou: não dá por conta das condições financeiras, está muito alta a coisa, eu não vou conseguir tocar isso daqui. Eu só consigo autorização do conselho e isso no momento não dá. Aí, durante a semana, o Stabile foi muito criticado, houve muita pressão, inclusive ele deu uma declaração que foi ameaçado de morte com faca e até com revólver na cara dele. Essa é a informação que ele passou. O que tem de provado aí ou não, só as autoridades que vão descobrir depois. E aí disse ele que as filhas também foram perseguidas, a filha e a esposa, na realidade, e que teve problema com contas bancárias que teriam entrado nas contas bancárias dele, da esposa, da filha, e com ameaças gravíssimas porque ele não renovou com o Memphis Depay. E ele, à época, falou: eu não podia pegar e fechar um negócio que eu vou deixar dívida para o presidente que vem, um negócio muito grande, né? Eu não posso acertar um contrato de 2 anos se eu não sei se sou eu que vou continuar. Então levou isso daí para o conselho, porque na quarta-feira ele voltou a conversar com o Memphis. O Memphis retirou alguns valores da proposta, por exemplo, os 250 mil mensais, né, que ele receberia de ajuda de custo para aluguel, essas coisas, segurança. O Memphis Depay abriu mão. A parte do marketing, né, que era uma verba de marketing que o Memphis receberia, que era de 15,4 milhões, ele baixou pela metade, né? Baixou para 7,7 milhões e topou receber somente 42 milhões e não 77 como queria, da dívida que o Corinthians tinha com ele em 4 parcelas semestrais que começam a ser pagas a partir de janeiro de 2027. Diante disso, o Stabile conseguiu uma reunião do conselho de última hora e aí o conselho aprovou por 7 votos a 6, gente. Foi apertado. Por pouco não aprovava ali a contratação do Memphis Depay. E por fim, o Memphis Depay acertou na segunda-feira à noite com o Corinthians e já na terça se apresentou no CT aí da Joaquim Grava, né? E pode, de repente, jogar cerca de 30 minutos contra o Rosário Central pela Libertadores na quinta-feira, tá? Então a coisa que parecia estar acabada deu continuidade e agora Memphis Depay oficialmente é jogador do Corinthians por mais 2 temporadas. Vamos ver aí se ele corresponde, se fisicamente ele fica bem ou não, né? Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo tá com falta de grana, todo mundo sabe disso, né? E aí tava com transfer ban, arrumou dinheiro, pagou o transfer ban, mas parece que esse dinheiro que ele conseguiu veio da Ticketmaster, tá?
E aí o que fez a Ticketmaster? O São Paulo está em fim de contrato com a Total Acesso e fez ali uma proposta, né, aberta. Houveram 6 propostas e a que ganhou a proposta foi a Ticketmaster, 250 milhões de reais em 5 anos para o São Paulo. E aí o São Paulo o que que fez? Precisando de grana? Ah, preciso de 140 milhões. A Ticketmaster, o que que fez para o São Paulo? Emprestou, vai emprestar na realidade, após a assinatura do contrato, dentro de 45 dias, 110 milhões de reais, tá? Para que o São Paulo ajuste suas contas. Isso na parte ali de acerto de ingressos, né? Outros 30 milhões virão se a Ticketmaster acertar o contrato em relação aos shows, né? Coordenar a venda também dos ingressos dos shows. Ela cobrará 10%, tá? Na venda de tickets e ingressos para o São Paulo, nesses 5 anos, do que ela vender. E a Live Nation, que cuida do show São Paulo, tem contrato até quando? Até dezembro de 31 com São Paulo. E é exatamente o mesmo tempo que a Ticketmaster ficará. E a Ticketmaster, o que, que ela é? Ela é ali associada, né, com a Live Nation. Então, é a fome com a vontade de comer. A única coisa que pegava um pouquinho a empresa que cuida de sócios torcedores, mas aí também a Ticketmaster vai cuidar disso daí. Assim, o São Paulo deixará de ter despesa com a empresa que cuida do sócio torcedor e o São Paulo vai cobrar aí, a Ticketmaster vai cobrar do São Paulo 8% ali das vendas com os sócios torcedores. É um negócio bom para os dois, só que esses 140 milhões estão vindo, 110 pelo uso de bilheteria do São Paulo, e mais 30, esses 30 seriam do quê? Do camarote 29A. Sabe aquele camarote lá que veio do presidente, ou dos camarotes de São Paulo detinha para os shows? O presidente tomou uma grande iniciativa negociando isso direto com a Ticketmaster. Ela vai ficar incumbida de comprar esses ingressos e ela vai tratar isso aí. Para isso, o que, que vai acontecer? O São Paulo vai receber nos próximos 5 anos esses 30 milhões depois da assinatura do contrato. Algo que não dava dinheiro nenhum e era usado para falcatruas dentro do São Paulo, lembramos aí dos casos que tiveram lá, né? De cambismo, de camarote que não podia ser vendido, passa a ser agora vendido, né? Organizado pela Ticketmaster assim que assinar o contrato. Em troca disso, a empresa dará 30 milhões ao São Paulo para cuidar disso aí. Esse é um valor à parte. Os 110 milhões é um empréstimo tipo o que tem do FDIC, tá? O que acontece? O São Paulo vai pagar mensalmente 1.800.000 reais advindos da sua bilheteria. Então ele vendeu ali 10 milhões em ingressos para receber valor líquido da Ticketmaster. Então 1.800.000 é retirado para pagar esses 110 milhões para a Ticketmaster por 5 anos. E o São Paulo, se fizer 20 milhões, 30 milhões, não interessa. A única coisa que é paga é esse 1.800.000. E o dinheiro viria como empréstimo, com valor pago pelo CDI e mais 1,99, tá? Ao mês. Esse foi o acordo que a Ticketmaster fez com São Paulo. Então o conselho precisa autorizar isso daí agora, para que o São Paulo tenha grana para colocar suas contas em ordem em relação ao atraso de salários, né? Futuros salários até dezembro, para pôr a casinha em ordem e ver se o tricolor volta a ganhar, né? Porque parece às vezes que essa falta de salário está fazendo falta lá no São Paulo. E mesmo assim, o que acontece é a Ticketmaster vai repassar 50 milhões de reais à parte pelo contrato para o São Paulo por ano. Então, esses 140 milhões vêm como empréstimo e o contrato continua sendo pago anualmente 50 milhões. Acho que foi um bom negócio para o São Paulo, apesar aí de ser o CDI mais 1,99, né, ao mês. É uma forma mais barata do que pegando em banco, que o banco hoje cobra muito caro, né? Agora as notícias do Palmeiras. Palmeiras jogará agora pela Libertadores também, né? Nessa semana contra o Cerro Porteño, lá em Assunção, diante
do Cerro Porteño, precisa da vitória para classificar e tem alguns problemas. Um deles era o Kelvin, que está retornando, tá? Já treinou, deve jogar como titular na lateral direita do Palmeiras. O outro problema é o Andréas Pereira, que foi expulso, não joga contra o Cerro Porteño, e aí tem esse problema no meio-campo, né? Então, o que que acontece? Quem entraria no lugar dele? Pode ser ali o Martinez, Emiliano Martinez, ou o Evangelista. Se for um Evangelista, vai sobrecarregar um pouco quem? O Marlon, porque vai ficar só ele para marcar nesse meio-campo do Palmeiras, né? Se for o Emiliano, terá o Marlon e o Emiliano, e aí a parte de ataque pode jogar um pouco mais solta. Tem a obrigação de voltar para marcar, sim, mas não vai deixar tanto buraco. Outras opções seria ali o Maurício, né, à frente, ou o Sousa, que também tem chance de aparecer no time. Mas não é ainda certo que isso acontecerá, porque tem essa questão da cobertura de meio campo, porque o Barbosa deve voltar, né? Nesse jogo também. Então, ele teria ali 3 zagueiros, e aí você fica com muito espaço no meio campo se você deixar somente um volante de marcação. Então, se o Emiliano entrar, o Marlon vai jogar um pouquinho mais solto. Se entrar o Evangelista, o Marlon vai ter que ficar. E aí o Evangelista é esse cara que vai jogar mais solto, mas vai ter a obrigação de marcar. Se entrar o Maurício, então, aí é pior. Aí o Marlon vai ficar muito fixo lá atrás, na frente da zaga, e aí é um problema para o Abel. O importante é ter essas várias peças para usar, né? Voltando Barbosa, voltando Kelvin, né? Quem não volta é o Paulinho, tá? O Paulinho continua se recuperando da sua contusão no tornozelo. O Abel e o Palmeiras querem fazer um trabalho bom, não é no local da cirurgia, foi um outro local que deu problema no Paulinho, então eles estão cuidando ali, indo com muito zelo para que o Paulinho possa voltar com calma ao time do Palmeiras. Agora, as notícias do Santos. O Santos, o que ele fez aí, né? Ele está correndo atrás de reforços, mas tem um transfer ban que ele deve para o Mônaco, no caso do Jean Lucas, de 12,5 milhões de reais. O Santos não pagou ainda isso daí, mas estava buscando jogadores. Um deles era o Martirena, do Racing, tá? Essa era a contratação que o Santos queria. Ele ia mandar ali o Adonis Frias e ia trazer o Martirena, mas precisava do transfer ban resolvido. Só que o Atlas do México, ele interessou em levar o Adonis Frias para o México. E isso interrompeu esse negócio do Martirena do Racing para o Santos, que o Santos precisa de grana. Então, de repente, vendendo o Adonis Frias, ajuda no transfer ban e pode buscar uma outra peça ou até negociar com o Martirena por fora uma compra dele, um empréstimo ou qualquer coisa assim. Fora isso, como essa negociação do Martirena não deu certo, o Santos sentou um pouco em cima do transfer ban. Mas aí o Santos viu uma oportunidade de negócio. Vocês lembram do Alan, que jogou no Fluminense, foi campeão pela Libertadores e tudo? Então, ele estava, né, no América do México, emprestado, estava lá com o Jardine, o Fluminense tinha emprestado ele. O vínculo se desfez lá, o novo técnico chegou no lugar do Jardine, que saiu, não tem utilizado ele, e assim encerrou o vínculo com o América do México. E aí o Santos viu uma oportunidade de contratar o Lima, tá? Se eu falei Luan, desculpe, é Lima. Teve a oportunidade de trazer o Lima. E está negociando, mas tem outros clubes interessados no Lima, e aí fica essa dificuldade se ele vem para o Santos ou não vem. Então o Santos só vai pagar o transfer ban se tiver certeza que o Lima virá para o Santos. As negociações seguem aquecidas aí. E o que segue aquecido, o Santos vai jogar aí, né? Diante do Macará fora de casa, pela Sul-Americana, ganhou dentro de casa 2-1, joga por um empate lá no Equador, e ele já tem o jogo pelo Brasileirão no fim de semana. E o Santos teve uma vitória importante contra o Vasco. Só que tem outro confronto direto, com o Mirassol. Mirassol tomou 5-1 do Flamengo, dentro da Vila. E aí o que fez o Santos? Colocou os ingressos à venda, né? Já para o jogo diante do Mirassol.
Então, vou dar uma passada rapidinha aqui, ó, nos preços, né? Aí na parte de sócio rei, né? Nós temos ali o Silver para as arquibancadas, né? Os 4 tipos de arquibancadas por R$ 20. O Gold paga 10 e o Black paga nada, né? Cadeira social Dom Pedro. Você tem ali o Black a 17,50, o Gold a 35 e o Silver a 52,50, assim como a cadeira coberta, além da social, com o mesmo preço. Os PCRs, pessoas em cadeira de rodas, pagam R$ 30 no Black, 30 no Gold ou 30 no Silver, se for sócio, tá? Já que para quem não é sócio, né? As arquibancadas ali, a meia sai 40, a inteira sai 80, a cadeira social Dom Pedro sai 70, a meia e a inteira 140, assim como a cadeira coberta. E os PCRs pagam R$ 30 na meia e 60 na inteira. Esses aí, os preços do jogo Santos e Mirassol pela 24ª rodada. E aí o Gato Mestre lá, né, que é um site que tem lá dentro da Globo, fez ali umas estatísticas, eles sempre fazem isso daí, e chegaram à conclusão lá de que o Flamengo tem mais chances de ser campeão do que o Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos e 3 pontos a menos. Alguns outros times ainda têm chance aí na porcentagem de ser campeão. Eu vou trazer para vocês essa porcentagem. Hoje, o Flamengo, pelo GE aí, pelo Gato Mestre, né, tem chances de 54,66% de ser campeão. O Palmeiras tem 39,20% de chance de ser campeão. O Atlético Paranaense, que tinha 6%, baixou um pouquinho para 4,31% depois do empate que teve com Vitória, né? Fluminense tem 0,88% de chance, Cruzeiro 0,37%, Bragantino 0,22%, Atlético Mineiro 0,16%, Corinthians 0,13% e Bahia 0,4% de chance de ser campeão. Outros times aí tem aí 0,01%, mas aí eu não vou colocar que aí é sacanagem, né? Eu já acho difícil até para o Bahia ser campeão. Imagina que eu ia colocar os demais aqui. Você acha que esse percentual feito aí pelo o site aí do aplicativo do Gato Mestre está correto? Você acha que essa matemática bate mesmo com o Flamengo com um jogo a menos que o Palmeiras, tendo que ganhar esse jogo? De certo que esse jogo atrasado é contra o Mirassol no Maracanã, né? Time que o Flamengo bateu de 5-1 fora de casa nesse fim de semana. E se ele ganhar esse jogo que tá a menos, pode ser por 1-0, o saldo de gols coloca o Flamengo na liderança. Agora vamos ver aí os times que têm chance de se manter na Série A do Brasileirão, tá? A porcentagem. O São Paulo tem 91,47% de se manter no Brasileirão. O Vitória tem 90,09% de se manter no Brasileirão. Curitiba tem 87,53% de se manter no Brasileirão. Santos, 76,55% de chance de se manter no Brasileirão. Internacional tem 62,41%, o Grêmio 61,68%, e o Mirassol, que abre ali, né, a zona do rebaixamento, ele tem 53,71% de chance de manter, o Remo 43,15%, o Vasco 40,89% e a Chapecoense virtualmente rebaixado, só 0,22% de chance de se manter, né? Então a gente vê muito risco ali, né, do Internacional para baixo. Os outros para cima tem risco? Tem, mas é um risco menor. E aí, quais são os 4 times que você acha que vão cair de divisão no Brasileirão? Comente aí. E claro, vou já pedindo aqui para vocês, agora que terminamos, né, o vídeo, que você deixe aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e claro, se você gostou muito mesmo do vídeo, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!